Olá, nesse vídeo vamos dar continuidade à operação de adição vetorial e neste início de vídeo eu vou propor, uma exposição com base numa prática, um exercício que vai nos ajudar a fixar exatamente esse conceito de soma, no caso, né? Então suponha a seguinte questão, suponha que nós temos assim, tá, três vetores. Vamos lá, suponha que nós temos este vetor, que eu vou chamar de vetor A, ok? Esse é o vetor A. Suponha também um vetor B, desta forma, vetor B, ok? E o vetor C, que vai ser um vetor assim, ó. Vamos lá. E esse é o vetor C. E aí eu vou propor para você o seguinte, como é que seria, neste caso, né, o resultado da soma, vou chamar de, da soma do vetor, vou chamar de S1, a primeira soma, digamos assim, o vetor S1, que seria o resultado da soma de A mais B. Né? Como é que seria graficamente essa soma S1, A mais B? Ora, somar vetor é colocar um depois do outro. Então vamos fazer isso. Vamos colocar o vetor A, aqui o vetor A. Colocamos numa origem aqui, qualquer, numa origem aqui. E a partir dessa origem, a gente coloca o vetor B também. E aí colocamos um depois do outro, não é isso? Porque somar vetor é unir origem com extremidade. Então, temos esta aqui. Ora, então a soma, o vetor soma, ele vai ser um vetor que é o que? A soma da origem com a extremidade. A origem comum está aqui e da extremidade comum. Então esse vetor, a cor verde, ele é justamente o que a gente chama de vetor soma, soma 1. Que é justamente a junção dos vetores, né? A, que é o vetor A, mais o vetor B. Beleza? Como vimos no vídeo passado. Graficamente, como é que seria também, né? Se eu for aqui definir graficamente, como é que seria a soma, vamos chamar de soma S2, a soma 2, que seria a soma dos vetores A mais o vetor C. E aqui entra a novidade, né? Observe que o vetor A ele é horizontal para a direita, o vetor B é horizontal para a esquerda. Então, a gente vai aprender agora como somar vetores que possuem, né, mesma direção, porém sentidos opostos. Ora, vamos seguir, né? A soma é colocar um depois do outro. Como é que eu coloco, então, o C depois do A, né? Eu parto do A, e a partir do A eu vou colocando os vetores. O próximo é o vetor C. Então vamos lá, vamos pegar o vetor A. Graficamente, o vetor A é isso aqui, certo? Vamos colocar ele aqui, por exemplo. Pode ser aqui alinhado com o outro, né? O vetor A. Vou colocar o vetor A aqui, beleza. E agora o vetor C. Coloquemos um depois do outro. Colocando depois do outro, quando ele é contrário, a gente coloca assim, tá? É assim que, graficamente, a gente coloca a soma de vetores que tem sentidos opostos. Justamente essa parte aqui que vai ser a união da origem, tá aqui a origem, né, com a extremidade, então unir a origem com a extremidade. Faz isso aqui, ó, a origem comum com a extremidade comum. Então, esse vetor aqui, ele será o vetor S2, soma 2, que também é a junção do vetor A, né? O vetor A está aqui, mas a junção com o vetor C. Então, aqui, quando eu somo vetores que têm a mesma direção, neste caso horizontal, porém em sentidos opostos, é assim que eu faço graficamente para obter o vetor resultante de soma, né? O vetor soma, que é colocar o vetor A mais o vetor C
e unir a origem com a extremidade, que seria esse pedacinho aqui. Esse pedacinho, então, é a soma. Graficamente, é esta operação aqui de soma, né, que nós estamos aqui realizando. Então, esta operação de soma S2. Graficamente, é esta operação aqui. Ó. Então, S2 está aqui representado. O mesmo aconteceria se fosse na vertical, né? Vamos agora fazer a soma, chamar a soma S3. A soma S3 seria a soma do vetor B mais vetor C. Como é que seria essa soma 3, né? Que é o vetor B mais o vetor C. Mesma coisa. Eu vou lá, né? Sim. Escrevo mais uma vez o vetor B. Começa com ele. Defino uma origem. Pode ser aqui. Ok. E aí coloco o C. O C também tem sentido oposto ao vetor B. Então, de igual forma, eu coloco o vetor assim. Ok? Assim que eu uno a origem com a extremidade de vetores, sentidos opostos. E obtenho o quê? Obtenho o vetor soma, que é justamente representado por esse pedacinho aqui. Ó. Esse pedacinho, unindo a origem comum com a extremidade. Esse pedacinho, ele vai ser a soma S3. Ok? Aqui temos o vetor B, não é isso? Vamos copiar aqui o vetor B. Só para identificá-lo, que esse é o vetor B. E esse aqui é o vetor C. Vamos somar B com C, onde B e C são vetores que têm a mesma direção, porém sentidos contrários, e colocar um depois do outro. Colocar um depois do outro em vetores opostos é assim, né? Como se fosse uma curvinha aqui. O que sobra aqui é o vetor soma. Então, graficamente, esta operação S3, né, esta operação gráfica, aqui a soma vetorial 3, que é B mais C, está representado aqui graficamente, com esta representação gráfica. Beleza? Em termos de valores, ora, quanto vale a soma S1? Quanto vale essa soma aqui, ó, S1? Ó? Ora, se eu tenho um vetor que é horizontal para a direita, que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, somando com o outro que tem o mesmo sentido, que tem 1, 2, 3, 4 unidades, então tem que a soma simplesmente o quê? 6 unidades mais 4 unidades. Então, o que eu tenho? Que o valor, o módulo de S1, é isso? O módulo de S1 equivale a 10 unidades. Considerando cada quadradinho como fosse uma unidade. Qual é o módulo de S2? Ora, eu tenho que considerar os sentidos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, né? Sendo que o A ele é para a direita, tem um sentido para a direita. Definimos assim como um lado positivo, um sentido positivo. Se para a direita for positivo, para a esquerda será negativo. Então, A vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Vale mais 6, só para destacar aqui positivo. Ok? Mais o que? Mais um vetor C que tem 1, 2, 3 unidades, porém para a esquerda. Então, coloca assim, ó, menos 3 unidades, para dizer que o sentido é oposto. Então, essa soma aqui vai ficar 6 unidades positivas, mais vezes menos dá menos 3 unidades. Logo, o vetor soma S2 vale 3 unidades. Então, o módulo de S2, que é esse pedaço aqui, né? Esse vetor S2 vale 3 unidades. De igual forma, como eu calculo um módulo para S3? S3, módulo de S3, vai ser o quê? Vai ser o tamanho de B, que está para a direita, né? Então, ele é positivo, é 1, 2, 3, 4 unidades, então é mais 4 unidades. Mais o quê? O vetor C, que é 1, 2, 3 quadradinhos, 3 unidades para a esquerda, então é menos 3. O menos aqui é para explicitar o sentido oposto ao outro vetor. Então, a resultante soma 3 vai ser mais 4 menos 3, que vai ficar uma unidade. Repare graficamente exatamente isso. Ó, um quadradinho, uma unidade. Está aqui uma unidade. No caso deste 2, você tem 1, 2, 3 quadradinhos e o vetor apontando para a direita. Então, mais 3 unidades. No caso de S1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, eu tenho 10 unidades positivas, porque é 10 apontando para a direita. Então, é assim que eu realizo a adição de vetores.
vimos no vídeo anterior, né? E aqui também um exemplo de soma de vetores de mesma direção e mesmo sentido, e dois casos com vetores de mesma direção, porém sentido oposto, certo? E aqui, quando isso acontece, eu tenho que definir um sinal positivo para um sentido, logo negativo para o outro. Se eu definir que o vetor A ele aponta para a direita, e se para a direita for sentido positivo, o vetor C, ao apontar para a esquerda, tem que ter um sentido negativo. Então, algebricamente, é assim que funciona. Mesma coisa, se eu definir que B, ao apontar para a direita, se eu falar que para a direita é o sentido positivo, quando for para a esquerda, que é o caso de C, tem que ser sentido negativo. E esses sinais de mais e menos se refletem quando for fazer a soma, né, a soma numérica desses vetores, quando for obter o módulo dos vetores. Beleza? Então tá aí a explicação de adição de vetores. Até o próximo vídeo. Um abraço.